Aí o Espírito Santo abriu aqui, ó, daqui até aqui. E falou comigo: televisão não é para crente. Eu peço a continuação do apoio dos companheiros em todo o Brasil, a manter a sã doutrina da Igreja, os bons costumes, a prática da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, para que quando o Senhor voltar para o nosso arrebatamento, todos nós possamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Amém. Morre o último pastor antigo que pregou a sã doutrina dentro das igrejas, Assembleias de Deus, até seus últimos dias de vida. E é com muito pesar e com muito respeito que viemos, através deste vídeo, prestar honras e homenagens ao pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que exatamente na madrugada de quarta-feira do dia 8 de julho de 2020 veio ao falecimento com 89 anos de idade, vítima da Covid-19. E com isto, ele foi recolhido desta terra para descansar no Senhor, conforme o que está escrito em Apocalipse capítulo 14 e verso 13, que diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor Jesus. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E no dia 8 de julho de 2020, portais eternos se abriram para receber no paraíso o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, aquele que até aos seus últimos minutos de vida pregou a sã doutrina e a santidade ao Senhor Jesus. Xaracou andeucou nagacharaganai. Oh, glórias ao Senhor Jesus. Deixo aqui também, neste vídeo, nossas condolências à Igreja Assembleia de Deus de todo o estado do Mato Grosso, a qual o pastor Sebastião Rodrigues de Souza pastoreava por 45 anos. E também deixo aqui nossas solidariedades aos familiares, e em especial a irmã Nilda, que é a esposa do pastor, e que o Espírito Santo de Deus os console e os conforte e os dê força para prosseguirem sendo fiéis a Jesus Cristo, porque logo, logo, em breve, no arrebatamento da igreja, todos nós que formos fiéis a Jesus, encontraremos o pastor Sebastião Rodrigues de Souza lá na glória eterna, lá no céu, lá nas moradas celestiais, e ali estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Xara com mandou guias com andaragachá. O pastor Sebastião Rodrigues de Souza realmente foi um pastor vocacionado por Deus e entrou para o contexto do versículo bíblico de pastores que tem que ser lembrado conforme o que está escrito em Hebreus capítulo 13 e verso 7, que diz:
Lembrai-vos dos vossos pastores da igreja de antigamente, que vos pregaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando e olhando para a vossa maneira de viver. Glórias, Santo Deus! Infelizmente, muitos crentes modernos estão deixando por aí uma lembrança e um legado de falastrão, mercenário, corrupto, adúltero e de ladrão. Infelizmente, tudo porque não lembram e nem imitam a igreja de antigamente. Mas o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, ele é digno de ser lembrado como um pastor sério, com uma vida ilibada e pura diante de Deus e de toda a sociedade, e que pregou a salvação em Jesus, junto com a sã doutrina da santificação do corpo, alma e espírito. Rakyo Joko Andaragashe Kandarabiasnai. Glória a Deus por isto. Santo é o nome de Jesus. Deixa eu deixar por aqui um aviso. Pastor e ancião e dirigente da igreja, que removes as doutrinas antigas e que removes as veredas e os marcos antigos, não tem um memorial diante de Deus. Preste atenção. Tudo porque eles destruíram a memória da igreja de antigamente. E com isto, eles prestarão contas a Jesus por não lembrarem e não imitarem os pastores de antigamente. Prestem atenção. O memorial de vocês serão destruídos. É porque vocês destruíram aqui na terra o patrimônio histórico das crianças e dos jovens e dos novos convertidos que vão caminhando na fé sem conhecer a igreja de antigamente. Deixa eu entregar aqui algumas revelações. Prestem atenção. Sabem por que acabou o poder da igreja de antigamente? É porque hoje em dia não se dão mais oportunidade para os presbíteros pregarem o poder para a igreja, sendo que os presbíteros eram os responsáveis pelo ensino da sã doutrina com poder dentro das igrejas de antigamente. Glórias, Santo Deus! Pois isto é bíblico. Está escrito no livro de Tito, capítulo 1, verso 5 e verso 9, que diz: E de cidade em cidade estabelecestes presbíteros que sejam poderosos, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros que sejam poderosos para exortar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Glórias a Deus por isto. Mas, infelizmente, os pastores modernos calaram a voz dos presbíteros, colocando as mulheres para pregarem no lugar dos presbíteros. E com isto, estes pastores receberam o espírito do erro e do engano. E com isto
também o espírito de Jezabel acabou entrando na igreja. E o espírito de Jezabel é contra a sã doutrina de Jesus. Tudo porque a sã doutrina não permite que as mulheres preguem nas igrejas, pois isto está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e verso 11 e verso 12, e também está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 e verso 34 e 35, que diz para que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Deixa eu te ensinar aqui, minha querida irmã que está me ouvindo. Não se ofenda com o que vou te dizer, mas a mulher na igreja, ela só pode dar testemunhos, e louvar a Deus, e profetizar, e entregar revelações que Deus mandar. E as irmãs mais idosas, estas sim, podem trazer ensinos para as mais novas, para que elas aprendam com as mais idosas a serem uma boa dona de casa, que cuida bem do marido e dos filhos e do lar, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, verso 3 ao 5. Diz a palavra que a sã doutrina obedecida por uma mulher crente se torna o sinal de poderio em suas cabeças, com seus cabelos compridos, e os anjos de Deus são enviados à terra para observarem a cada mulher crente, para ver se elas andam ou não com o sinal da sã doutrina sobre a sua cabeça, pois isto está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 10 e verso 15, que diz que a mulher crente deve ter sobre a cabeça o cabelo comprido, que é o sinal de poderio por causa dos anjos. Oh, glória! Xaraqueu mandou que andar agachai. Infelizmente, os anjos hoje em dia só estão contemplando muitas crentes que estão cortando seus cabelos, e estes anjos vão servir de testemunhas contra as mulheres crentes que não obedecem à sã doutrina do Espírito Santo de Deus. Na década de 1980, o presbítero irmão Adão Campos, ele morreu, e após sua morte, ele teve uma visão aonde ele via os anjos recolhendo as pontas dos cabelos das crentes assembleianas, que já na década de 1980 começaram a cortar seus cabelos nos banheiros. E estes anjos foram as testemunhas das desobediências destas mulheres. E infelizmente, muitos pastores teólogos da década de 1980 diziam que era heresia o testemunho do presbítero Adão Campos. Mas os únicos líderes que acreditaram no presbítero Adão Campos foi o saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza e o missionário Davi Miranda.
E é por isto que hoje em dia as únicas igrejas da década de 80 que ouviram a mensagem trazida por divina revelação de Deus, de Jesus, para com a igreja através do irmão presbítero Adão Campos. E é por isto que hoje em dia as únicas igrejas da década de 80 que permanecem com a doutrina das irmãs não cortarem os cabelos é a Assembleia de Deus de Mato Grosso e a Igreja Pentecostal. Deus é amor, oh glória, santo Deus. Na década de 80, estava se cumprindo o que estava escrito em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, que diz que virá tempo em que os crentes não suportarão a sã doutrina, mas tendo irritação nos ouvidos, amontoarão para si doutores, teólogos, e desviarão os ouvidos da verdade, da sã doutrina, voltando às fábulas. E muitos destes pastores teólogos, a partir da década de 1990, para permitirem às irmãs de cortarem os cabelos, eles começaram a afirmar que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 15, falou para as mulheres deixarem seus cabelos crescidos, foi por causa das prostitutas da cidade de Coríntios. Eles afirmaram isto. Foi baseado no livro do historiador Flávio Joséfo, que diz que as prostitutas da cidade de Coríntios tinham seus cabelos cortados e curtos, justamente naquela época em que Paulo escreveu para as mulheres terem o cabelo comprido. Então, estes pastores teólogos, sabendo desse fato histórico dito pelo historiador Flávio Joséfo, então estes teólogos se desviaram da verdade, escrita em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 10, que diz que a mulher deve ter cabelo comprido por causa dos anjos. E voltaram às fábulas. Esses teólogos voltaram a fábulas, falando que Paulo quis que as mulheres deixassem seus cabelos compridos para se diferenciarem das prostitutas da cidade de Coríntios, que tinham seus cabelos cortados como o cabelo de homem. E assim nas ruas da cidade de Coríntios havia como diferenciar uma mulher crente da mulher prostituta, para assim não serem parecidas e confundidas. Mas, na realidade, a Bíblia fala que não é por causa das prostitutas, e sim por causa dos anjos, que as irmãs têm que deixar os seus cabelos compridos. Terra, Raquel mandou Candaragastou mandábias. E se fosse realmente por causa das prostitutas, que as crentes de antigamente tiveram que deixar seus cabelos compridos, então esta doutrina de cabelo comprido não serviria mais para os dias de hoje, porque não se trataria de uma doutrina, e sim de uma cultura de um povo, onde a prostituta tinha seu cabelo curto, mas
como não é por causa de cultura, e nem por causa de prostituta, e sim por causa dos anjos de Deus. Então, a mulher ter seus cabelos compridos é uma ordem celestial. Oh, glória, santo Deus! Oh, que maravilha! E se a palavra fala que é por causa de anjos que a mulher deve ter o cabelo crescido, então trata-se de uma doutrina que jamais será invalidada, porque é uma doutrina divina. E o mais estranho é que todos os pastores teólogos modernos que não ensinam os versículos 1 ao 16 do capítulo 11 do livro de Coríntios, que fala da mulher ter cabelo comprido, o mais estranho é que estes mesmos pastores teólogos modernos ensinam o povo a abrir a Bíblia todos os meses, neste mesmo capítulo 11 de Coríntios, e ali eles lêem para o povo os versículos 23 ao 34, mas não para ensinarem as mulheres deixarem seus cabelos compridos, mas sim para tomarem a Santa Ceia, pois esta passagem bíblica é usada nos cultos de Santa Ceia, pois trata-se de versículos para a Santa Ceia. E estes pastores que não pregam para as irmãs terem seus cabelos compridos, eles vão prestar conta. E sabe por que eles vão prestar contas? É porque Paulo, ele começa o capítulo 11 de Coríntios, dizendo no versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Canta, ragios, tobadu, kinareios, toromadegias, labracharamandai. Ou seja, Paulo estava começando o capítulo 11 de Coríntios, dizendo, sejam meus imitadores, preguem todo o capítulo 11. Se eu prego para a mulher ter o cabelo comprido, logo nos primeiros versículos, e logo depois eu prego nos outros versículos da metade ao fim sobre a Santa Ceia, então preguem também sobre a Santa Ceia. Sejam meus imitadores, preguem o capítulo 11 inteiro para a igreja. Infelizmente, os modernos e as modernas vêm agora nos dias de hoje dizendo que era costume de homens pregar que a mulher tinha que ter cabelo comprido, porque as irmãs de antigamente elas prendiam o cabelo em forma de coquinho. As irmãs negras que têm seus cabelos pichain, elas faziam escova e depois enrolava o seu cabelo em forma de coquinho. Então não há escape. Vai ter muitas irmãs negras, que vão justificar. Meu cabelo é duro. Como é que eu vou deixar meu cabelo crescido, irmão? Basta você ir lá na África. Se você não quer aceitar a doutrina, Jesus vai lá na África, salva uma par de irmãs africana, como está escrito lá em Apocalipse. Diz que Jesus salva povos, tribos, línguas e nações. Então, se você não quer ser obediente à doutrina, então basta você ver aí no YouTube aí, irmãs da África com seus cabelos compridos, mas em forma de coquinho, com saias abaixo do joelho. Basta você ver. E para as irmãs de cabelo liso, elas não querem obedecer à doutrina. Aí Deus vai lá no meio das tribos dos índios, salva aquelas
irmãs indígenas de cabelo lindo, de cabelo liso, eu salvo ela, arranca elas da nudez, né? Ataveia elas com camiseta de manga comprida, debaixo de um sol forte, elas estão ali na doutrina, com saia abaixo do joelho e seus cabelos compridos, lisos e lindos, da mesma forma as africanas. Jesus tira elas do meio do ritual, né? Das magia negra, a qual elas andam seminu também, né? E ataveia, põe roupa digna de uma mulher de Deus para levar para o céu. Isso é a doutrina do Espírito Santo. Mas você, irmãzinha, que está nos ouvindo, que nunca ouviu uma revelação desta, que está agora sendo tocada pelo Espírito Santo, quero lhe dizer uma coisa: volte a imitar a igreja de antigamente. Irmã, como a lagartixa, que quando perde sua cauda e depois de algum tempo vê sua cauda crescendo de novo, você também, minha irmã, poderá ver seus cabelos crescidos daqui a alguns dias. Basta você, a partir de hoje, não cortar mais seus cabelos. Aí você vai ter o sinal do poderio sobre sua cabeça, onde até enfermidades poderão ser curadas, e você será o exemplo para muitas outras mulheres. A sua casa será uma bênção, seus filhos serão uma bênção, seu esposo será uma bênção, porque há poderio sobre a mulher que obedece à sã doutrina, que deixa o seu cabelo comprido, pois é doutrina, e os anjos vêm e visitam. Meninas, crianças, vão se espelhar em você, por você começar a ser obediente à sã doutrina. Você vai começar a ter sonhos com o céu. Comece a obedecer a partir de agora a esta doutrina bíblica, pois a partir de agora você não é mais tida como inocente, pois você acabou de ouvir a verdade. Comece a examinar as pontas de seus cabelos antes de você tomar a Santa Ceia. Seja fiel à palavra de Deus. Não tome a Santa Ceia indignamente. E vocês que liberaram as irmãs para cortarem os cabelos, no mesmo capítulo 11 de Coríntios, e no versículo 19, diz assim para vocês: importa que haja entre vós heresias, para que se manifestem entre vós os que são sinceros. Oh glória, santo Deus! E estes sinceros já estão se manifestando e dizendo assim para vocês: parem de pregar heresias e voltem a imitar a igreja de antigamente. Oh glória! Tudo o diabo tirou de original dentro das igrejas de antigamente, para entristecer o Espírito Santo de Deus. Muitos hoje em dia vivem uma sã doutrina esmigalhada. Tudo nas igrejas deles é artificial e genérico. Os bancos já não são mais de madeiras, e sim de plásticos. E as plantas já não são mais natural, e sim de plástico. O vento já não é mais natural, e sim artificial, gerado por ar-condicionado, que faz mal para os que têm problema de bronquite
e asma e problemas pulmonares. Infelizmente, o espírito do engano destruiu até mesmo os altares e os púlpitos santos que estão dentro das igrejas de antigamente, que era tudo fechado, sem vaidade, com balaústres de madeira que cercavam o altar, aonde nenhuma criança subia, as mulheres também não subiam. Haviam 2 altares, um altar maior, que é acima de 1 metro, na sua maioria era acima de 1 metro, aonde só se assentavam lá em cima os presbíteros, evangelistas e pastores. E o segundo altar era para as oportunidades, aonde os membros da igreja, as irmãs, tinham oportunidade para dar testemunho, para poder ali contar ali uma bênção, e ali também ter uma oportunidade para a saudação. Infelizmente, acabaram com esses altares e com os púlpitos de antigamente, aonde só subia santos homens de Deus. E hoje os altares e púlpitos se tornaram tudo genérico, é de vidro, é de mármore, é de cimento. Até os pregadores hoje são genéricos, são infláveis. E todos os altares se tornaram carnais e abertos, onde qualquer um sobe e desce. Parece um elevador, criança sobe e desce, mulher sobe e desce com saia curta, com mini saia, e quem está lá embaixo, infelizmente, quem é carnal vê tudo, a igreja virou um local de murmuração também, porque as mulheres muitas vezes que estão ainda com santidade, vendo o erro dessas irmãs, elas acabam murmurando e pecando, em vez só de orar, Então, o inimigo ele soube trabalhar direitinho para trazer até contenda entre o santo e o profano. E as portas da igreja também, as portas de entrada das igrejas, eram tudo de madeiras. E hoje em dia é tudo de vitrine. Isto tudo é uma sã doutrina esmigalhada que entrou dentro das igrejas, assembleias de Deus. O diabo enganou a todos, do mesmo jeito que enganou a igreja primitiva das catacumbas de Roma, a qual mais tarde virou a igreja católica, sendo que antes era a igreja protestante, a igreja que não queria amizade com o mundo, então ela largou casa, largou pai, mãe, para ir morar debaixo do cemitério de Roma, e por isso se tornou as catacumbas de Roma as moradas dos cristãos primitivos. Mas no ano 313, o imperador daquela época liberou os cristãos, mandou recado: saem daí que eu vou dar terreno, vamos construir igrejas para vocês. Enganou eles. Mas de repente o Satanás, o diabo, enganou e começou a introduzir imagens de idolatria, e ali a santidade foi indo embora. O Espírito Santo se entristeceu. E infelizmente nenhum dos nossos líderes assembleianos dos nossos dias estão tendo o discernimento para ver o que o diabo está fazendo. O diabo está enganando do mesmo jeito que ele enganou a igreja primitiva do tempo das catacumbas de Roma. E o diabo está introduzindo coisas estranhas em nosso meio que jamais a igreja de antigamente permitiria que fosse introduzido. E nenhum líder percebeu o erro que estão cometendo em permitir certas mudanças. E com isto o diabo tirou a saia abaixo do joelho das irmãs e as deu mini saias coladinha do joelho para cima, a ponto da irmãzinha, ao se assentar, cometer escândalos e fazer muitos pecarem. Tome cuidado, irmã.
Vigie com as suas saias. É hora de você rever seus conceitos como mulher e ser uma varoa de Deus, uma mulher que preserva o seu corpo em santidade e para o seu marido e para o Espírito Santo. Infelizmente, hoje em dia, todos que assumem a liderança das igrejas, a primeira coisa que eles fazem é destruir o modelo de construção das igrejas antigas. Aí eles transformam as igrejas antigas em megas palácios com vitrines luxuosas e poltronas de rei. E ainda abreviam o nome de Deus em AD. O que é isso? AD. Isso é uma vergonha para a igreja de antigamente, porque nunca vimos, através das fotos de 1918 a 1989, nunca vimos o nome de Deus ser abreviado em AD nas fachadas das igrejas Assembleias de Deus. Me diga uma coisa, que letra D é essa que vocês põem na fachada das igrejas? Pois até o diabo começa com a letra D. Pois tomem cuidado, porque em vez de ser Assembleia de Deus, pode ser Assembleia de outra coisa. Isso pode ser uma mensagem subliminar, o AD. Tomem cuidado, voltem a imitar a igreja de antigamente. Os antigos tinham razão. Antigamente não tínhamos a letra I no nome Assembleia de Deus. Pode ver na foto da primeira igreja Assembleia de Deus, em 1918. Vocês não vão ver a letra I. Era escrito na simplicidade. Era escrito Assembleia de Deus. Voltemos a sermos simples e vigilantes contra as inovações do mundo e contra as introdução do diabo das coisas mundanas dentro da igreja e no corpo do crente e até mesmo na casa dos crentes. Vocês, pastores modernos, com estas inovações, vocês deixaram os mais novos na fé sem identidade assembleiana, até mesmo seus filhos. O que será dos seus filhos sem eles saberem quem foi a igreja de antigamente? O que eles serão? Serão futuros renascer em Cristo? Quem serão eles? Tudo porque vocês não tombaram o patrimônio histórico das obras de Deus de antigamente. Aí estes mais novos são obrigados a imitar a igreja Bola de Neve e a igreja Diante do Trono e a igreja Renascer em Cristo. E os novos pregadores, eles acabam imitando o Edir Macedo e trazendo para a Assembleia de Deus a teologia da prosperidade e o misticismo e os amuletos da sorte, como no caso vassoura ungida, rosa ungida, sal ungido. E o pior é quando eles trazem a doutrina de conversar com os demônios, de entrevistar demônios. E, infelizmente, por vocês terem deixado de anunciar a sã doutrina, por vocês terem deixado de dar oportunidade para os presbíteros pregar a sã doutrina, aí muitos falsos profetas nestes últimos anos fundaram diversas igrejas com uma falsa sã doutrina, que parece ser a doutrina verdadeira da Bíblia, a qual a igreja Assembleia de Deus pregava e vivia, a igreja de antigamente. Infelizmente, esses falsos profetas, eles conseguiram arrancar muitos assembleianos de doutrina
de antigamente. E hoje muitos desses assembleianos estão lá numa doutrina falsa, a qual fizeram uma lavagem cerebral, a qual quem está lá acaba adorando a imagem do Cristo católico em uma foto que é colocada em cima do próprio altar da igreja. E ali ao lado dessa foto ainda tem a foto do fundador da igreja, a qual eles também adoram como um semideus. E fora outras igrejas, que tem uma falsa sã doutrina, cujos líderes conversam e entrevistam demônios. Quem conhece a verdadeira Assembleia de Deus de antigamente, sabe que os antigos assembleianos tinham a doutrina de só expulsar os demônios. Em nome de Jesus, sai! E as pessoas ficavam libertas pelo poder de Deus. Era proibido qualquer crente conversar com o demônio, para que o demônio não enganasse os crentes com falsas doutrinas, dizendo o que é e o que não é de Deus. E isto é o que vemos por aí, e até mesmo por aqui no YouTube, aonde a sã doutrina não está só na leitura da Bíblia, está também na boca dos demônios. E com isto se cumpre o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e verso 1, que diz que nos últimos tempos alguns crentes darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tá vendo, crente? Vigie. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é céu. Vigie com esses homens que se vestem de branco. Na igreja de antigamente, os pastores não se vestiam de branco para poder fazer obra de libertação, obra de expulsar demônio. Se algum irmão tinha um terninho branco, era porque ele tinha, não porque ele queria ser santo, mais santo do que os outros, não. Crente não é espírita. Macumbeiro usa veste branca, o espírita usa veste branca. Crente não é enfermeiro, não é médico para se vestir de branco, de jaleco branco. Toma cuidado, crente. Você fala tanto da igreja de antigamente, que você tem saudade, mas você fica imitando igrejas com falsas sã doutrina. Cuidado! Já que você quer ser a igreja de antigamente, então procure também conhecer a sã doutrina verdadeira da igreja de antigamente. Amém? Então vigiem, tomem cuidado, para que você possa conservar o seu corpo pleno na santificação da alma, corpo e espírito. Porque muitos estão santificando só o corpo, aí a alma fica cheia de heresias. Aí ele fica apostatado da verdadeira palavra de Deus. É por isso que muitas irmãs se tornam linguarudas, entendeu? Tendo sã doutrina. É porque ela só tem a doutrina do corpo, entendeu? Por isso tem muitos irmãos que têm a sã doutrina do corpo e têm dons de cura, dons de fazer alguns milagres, sinais e prodígios. É porque ele tem a sã doutrina do corpo e a sã doutrina do espírito, porque ele se consagrou, ele jejuou, em espírito ele buscou os dons, mas a doutrina da alma, que é a santificação da palavra que regenera o homem, faz o homem pregar a verdade e usar os dons na verdade, isso eles não têm, por isso eles se tornam faladores, falam mal de todos e de tudo. Eu não estou aqui falando mal de vocês que são contra a sã doutrina. Eu estou exortando, eu sou um presbítero pela graça e misericórdia de Deus. Se eu fui ungido a presbítero, eu tenho que velar a palavra, pregar com poderio a palavra, com poder, para poder contradizer esses que blasfemam contra a sã doutrina,
blasfemam contra o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Temos que vigiar, pois o inimigo não está brincando nesta última hora. É tão fácil nós voltarmos ao primeiro amor. Imagina comigo, é tão fácil a Igreja Católica deixar o pecado de idolatria. Bastava o papado romano mandar um decreto para todas as igrejas católicas, para que elas destruíssem todas as imagens de escultura e começassem a prestar um culto racional a Jesus. Seria tão fácil os católicos serem salvos e não mais serem condenados com o pecado da idolatria. Mas infelizmente o papado é cego. Infelizmente o papado não tem como trazer esse decreto, porque eles estão escravizados na religião e no pecado. E imagina agora o papado evangélico. Da mesma forma, é tão fácil a Assembleia de Deus voltar à sã doutrina, imitando a igreja de antigamente. Basta os líderes das convenções mandar um decreto para todas as igrejas, Assembleia de Deus, a voltarem à sã doutrina e a voltarem a imitar a igreja de antigamente. Oh, Raikon Jogou Naragashai, oh glória! Tanto no corpo dos crentes voltarem a serem santos, como também na liturgia de culto, como também nas construções das igrejas. Para todos nós voltarmos ao primeiro amor, basta cada pastor assembleiano imitar o saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que reafirmou e obedeceu e preservou a resolução da sã doutrina que foi decretada na Convenção Geral das Assembleias de Deus, realizada no ano de 1975, no estado de São Paulo, na cidade de Santo André. Por isto é chamado de Resolução de Santo André do ano de 1975, aonde foi decretado naquele ano a sã doutrina plena para todas as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, aonde na resolução de Santo André está escrito que para o homem é proibido o uso de cabelo crescido ou corte extravagante na moda, e é proibido o uso de barba crescida, não o bigode, porque o bigode sempre foi permitido na Assembleia de Deus, pois os fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles usavam o bigode, mas o que foi proibido foi a barba completa. Também foi proibido ao homem o uso do cavanhaque, para que ele não venha aparecer um bode, né? Porque os bodes não entrarão no reino dos céus, só as ovelhas, né? Então também foi proibido o brinco, o piercing, o short e a bermuda, a camiseta regata, roupas extravagantes da moda. E para o sexo feminino foi proibido o uso de trajes masculinos, como calça, e roupas curtas e transparentes também foi proibido também os decotes exagerados. Também é proibido o uso de pinturas e de sobrancelhas alteradas, e também é proibida a mulher cortar o cabelo. E para toda a igreja e para todo o ministério foi-lhes dado a doutrina
para se abster-se do uso do aparelho de televisão e para se abster-se do uso do instrumento musical chamado bateria, para se abster-se também de jogos de qualquer espécie e também para se abster-se de divertimentos mundanos. Estas foram as doutrinas bíblicas que foram introduzidas na resolução de Santo André. E basta todos os líderes de todas as convenções se reunirem e decretarem a volta da sã doutrina, e para a alegria do Espírito Santo de Deus voltar para o culto, basta arrancarmos todos esses louvores modernos que só fazem barulho no meio dos cultos para Deus, e basta pormos o decreto que só é permitido louvar a Deus com os hinos antigos gravados em discos das décadas de 1950 até o ano de 1999. E também devemos continuarmos a louvar a Jesus com os hinos da harpa cristã. Tá certo que muitos crentes rebeldes vão embora para igrejas de portas largas, devido a eles terem comichão nos ouvidos, eles não suportarão a sã doutrina. Não tem problema, ainda que a igreja fique vazia, Deus vai fazer desses poucos remanescentes, crentes da sã doutrina, Deus vai fazer desses crentes poderosos na evangelização. E pode ter a certeza que Deus vai trazer os remanescentes, um por um de volta, que haviam saído e ido para diversas igrejas. E eles voltarão felizes, tudo por causa do retorno da sã doutrina para as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil. Oh glórias, santo é o nome de Jesus. Eu creio piamente que isto pode acontecer a qualquer momento. Basta ser elegido na Convenção Geral das Assembleias de Deus um homem como o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, um presidente que venha trazer de volta a resolução de Santo André, que ele venha reafirmar essas doutrinas, que ele não venha usar bermuda, que ele não venha permitir que a sua própria esposa venha pintar cabelo ou cortar, parar o cabelo no pé do ombro, não, que a esposa venha ser zelosa. Se tiver o cabelo solto, amém, comprido, crescido, amém. Se tiver em forma de coquinho, porque as irmãs de antigamente, elas prendiam o cabelo em forma de coquinho. As irmãs negras, que têm seus cabelos pichain, elas faziam escova e depois enrolava o seu cabelo em forma de coquinho. Então não há escape. Vai ter muitas irmãs negras, que vão justificar. Meu cabelo é duro. Como é que eu vou deixar meu cabelo crescido, irmão? Basta você ir lá na África. Se você não quer aceitar a doutrina, Jesus vai lá na África, salva uma par de irmãs africana, como está escrito lá em Apocalipse. Diz que Jesus salva povos, tribos, línguas e nações. Então, se você não quer ser obediente à doutrina, então basta você ver aí no YouTube aí, irmãs da África, com seus cabelos compridos, mas em forma de coquinho, com saias abaixo do joelho. Basta você ver. E para as irmãs de cabelo liso, elas não querem obedecer à doutrina. Aí Deus vai lá no meio das tribos dos índios, salva aquelas irmãs indígenas de cabelo lindo, de cabelo liso. Deus salva ela, arranca elas da nudez, ataveia elas
com camiseta de manga comprida, debaixo de um sol forte, elas estão ali na doutrina, com saia abaixo do joelho e seus cabelos compridos, lisos e lindos, da mesma forma as africanas. Jesus tira elas do meio do ritual, né, das magia negra, a qual elas andam seminu também, né, e ataveia, põe roupa digna de uma mulher de Deus para levar para o céu. Isso é a doutrina do Espírito Santo, tá bom? Glória ao Senhor Jesus por isso. Aleluia, Santo Deus. E se nós voltarmos a sã doutrina em peso em todo o Brasil, em pouco tempo, as igrejas estarão cheias de salvos que obedecem à sã doutrina aqui no Brasil e que em breve serão arrebatados em meio às nuvens a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, para assim adentrarmos o céu, para estarmos ali para sempre com o Senhor Jesus. Xaracou, jocou naragassou manabria. Glória a Deus e amém, meus irmãos. E aqui finalizamos a mais um vídeo do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na sã doutrina. E que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Amém.